Hoje estamos retomando, né? Todas as terças-feiras a gente tem a nossa live para contar um pouquinho sobre alguns desafios que muitas vezes eu e a Gra a gente passa nos nossos momentos de brincar, alguns insights, algumas dificuldades. E nesses últimos a gente tem trazido também dúvidas de seguidoras nossas, né? Que mandam pra gente. Então, se você também tiver alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de saber, gostaria que a gente conversasse um pouquinho melhor sobre o momento de brincar, manda um direct pra gente. Oi, Sil Farias, tudo bem? Manda pra gente ou aqui nos comentários, ou por direct, pelo Face, enfim. Pra gente conversar um pouquinho. A gente tem trazido essas dúvidas e tem sido bem bacana também a gente resgatar o que a gente teve de experiência, inclusive nossa como mães, como fisioterapeutas, e para contribuir aí com o momento de brincar de todo mundo, né? Hoje a gente vai responder, eu vou responder uma dúvida da Cristiane. Ela tem um bebê de 5 meses, e na verdade a dúvida não é bem para ela. Ela diz que vê o marido dela muitas vezes brincando com o filho e percebe que ele tem uma dificuldade, né? Muitas vezes de saber o que fazer. Oi, Nath! Oi, Brincadeiroteca, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Então ela trouxe essa dúvida, né? Como brincar com um bebê de 5 meses? E é muito comum, né? Às vezes a gente vê, ainda mais com um bebê pequeno, nós mães, às vezes a gente tem essa dificuldade, esse primeiro contato, mas muitas vezes por a gente estar já mais na rotina, essa questão do brincar acaba sendo um pouco mais fácil, ou mesmo o manejo do bebê. Só que às vezes a gente tem um companheiro que, né, a gente percebe que está lá penando, até que gostaria de fazer alguma coisa diferente. Então é mais difícil, né? Mulheres acho que tem esse perfil de buscar um pouco mais de informação, de ler mais, é muito mais fácil você ver grupos de mães, mas pais muitas vezes não discutem sobre isso. Então, se é o seu caso também, assim como o da Cristiane, que gostaria de ajudar mais o marido nesse momento, né? Nessa conexão aí com o filhinho deles de 5 meses, é bacana às vezes compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Então, primeiro, eu queria levantar um ponto, né? Antes de falar da questão dela especificamente, do bebê de 5 meses, eu queria levantar um pouco, porque é muito frequente, eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas falam assim, eu não gosto tanto de brincar com bebê, ou eu não sei brincar com bebês, ou eu prefiro quando eles já são mais velhinhos. Então, é muito frequente de mães, pais, de várias pessoas, às vezes até que tem mais de um filho, mas que fala, quando é bebê eu não gosto muito, não me identifico muito, acho que não tem muita coisa para fazer, enfim. Então, e discutir, então, no primeiro momento, essa certa dificuldade, esse não sei brincar com bebês. E eu acho que isso tem a ver com 4 fatores principais. O primeiro, porque eu acho que está relacionado muito com essa ideia, né, que se tem, que se fala muito de os bebês eles não interagem muito, né? Na verdade, será que dá para brincar com bebês? Eles não fazem muita coisa, né? Principalmente até os 4, 5 meses. Oi, Aline! Ai, que lindo! A Aline tem uma bebê falando aqui no Face que tem uma bebê de 4 meses. Então, eu espero que ajude você aí também, Aline. Vai contando pra gente, tá bom? Muitas vezes a gente ouve isso, né? Nossa, mas bebê não tem muito o que fazer, né? Eles dormem muito, então será que dá para brincar com bebês, né? E eu acho que essa questão, né, essa ideia de que os bebês não interagem muito vem de 2 fatores. Primeiro, que hoje em dia, né, se a gente olhar para a nossa rotina, eu já falei isso aqui outras vezes, mas acho que tem muito a ver com nosso modo de funcionar, que é tudo muito no imediatismo, é tudo muito para ontem. E quando você fala de bebês, na verdade, tem que existir um certo tempo, né?
muitas vezes não é que eles não respondem de imediato, né? Se pensar que eles são pequenininhos e que ainda, né, o bebê, ele não nasce pronto do ponto de vista de respostas, né, de movimentos, de controle do movimento, né? Ele tem a movimentação espontânea, ele consegue mexer cabeça, braço e tal, mas o controle que ele tem disso ainda é muito precário, né? Na verdade, quando ele nasce, praticamente não existe, né? Essa movimentação que a gente chama de voluntária. Então, é preciso um certo tempo de uma resposta. Então, às vezes, esse tempo, né, é onde as pessoas assim, ai, mostrei o brinquedo, ele não respondeu, ele não deve ter percebido, ou ele não tem interesse, ou qualquer coisa assim. Então, a primeira coisa, essa questão dessa... E essa dificuldade que a gente tem hoje em dia, né? A gente não para muito para contemplar as coisas, para observar, né? Parece que é tudo muito rápido. Então, a primeira, acho que, ideia de que os bebês, principalmente os menorzinhos, não interagem muito, em primeiro lugar, eu acho que vem disso, dessa ideia desse tempo que a gente não dá para eles terem essa resposta. A segunda coisa, eu acho que, relacionada a essa questão da interação, eu acho que tem que prestar atenção o que você está esperando de resposta. E por isso que muitas pessoas falam assim, eu prefiro quando eles são mais velhinhos, que eles falam, né? É muito frequente as mães falam assim, quando fala é bem mais fácil, né? Quando a criança aponta, quando ela fala o que ela quer, essa interação é mais... Porque é a resposta que a gente está acostumado, né? A resposta muito pelo contato verbal ou muito pelo gestual, de uma forma bem objetiva. Mas se a gente pegar, por exemplo, um bebê muito pequeno, às vezes ele, por exemplo, logo que você chama ele, nos primeiros meses, ele ainda não consegue direcionar a cabeça para o estímulo, mas não significa que ele não ouviu. A resposta que ele vai te dar, às vezes é muito sutil, é pela respiração, é por um olhar, ele está prestando atenção. Então, a gente tem que, quando estiver falando de bebês, quando estiver interagindo com bebês, tem que ajustar aí esse botãozinho de resposta que a gente espera, que não vai ser um negócio gigantesco, mas sim, ele vai interagir, ele vai te dar uma resposta que talvez não seja a que você esteja esperando. Então, você apresentou lá um brinquedo para ele, no primeiro momento ele não vai conseguir ir lá e pegar o brinquedo e trazer, mas ele mostra o interesse, ele mostra. Então, a gente tem que ajustar esse olhar quando estiver falando com o bebê. Então, tanto o nosso tempo, nosso relógio interno, né, quanto esse olhar para esse bebê é uma das coisas que interferem. A segunda coisa que eu acho que eu levantei, né, discutindo com a Gra, que tem muita relação desse, eu não sei brincar com bebês, ou eu não gosto de brincar com bebês, é que as pessoas muitas vezes confundem brincar com bebês do que eu não sei estimular o meu bebê. E por que eu tô falando isso? Porque é muito... Hoje em dia, né, existe essa preocupação muito maior com os primeiros anos de vida do bebê. A gente sabe que é importante, de que muitas competências que eles desenvolvem nesses primeiros anos de vida vão interferir. Então, por esse olhar muito mais atento a isso, existiu uma outra coisa junto, que é o que eu faço para estimular meu bebê, para ele ser mais inteligente, para ele andar, para ele sentar, o que eu tenho que fazer para ele fazer tudo isso, né? Então, os pais, eles entenderam que eles sim têm uma responsabilidade nesse sentido, de que o que eles fazem, no ambiente que eles promovem, eles interferem diretamente no desenvolvimento do bebê, mas acabou virando uma preocupação muito maior do tipo, o que eu tenho que fazer para estimular? E acho que isso que se confunde muito né, quando a gente fala que o bebê, ele aprende, a criança, né, como um todo, mas o bebê, ele aprende muito pela brincadeira, de que toda brincadeira tem que ter um propósito de aprendizado definido, planejado, né? A criança, ela vai aprender pela brincadeira naturalmente. Se você der autonomia, se você deixar ela demonstrar as habilidades que ela tem, ela vai aprender. Então, tem que tomar cuidado com isso, do tipo, eu não sei brincar com o bebê, ou a brincadeira, ou quando às vezes a gente olha uma brincadeira de fora, meu marido tá fazendo tal brincadeira, mas é só isso, não tá fazendo nada demais, né? Podia estar estimulando. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, para brincadeira
não ter que ser sinal de estímulo, e estímulo, digo, estruturado, entende? De preocupação nesse sentido, ou a maior preocupação, né? Claro que, se eu estou escolhendo um brinquedo, determinado brinquedo para o meu filho, é claro que eu me preocupo com o que aquele brinquedo pode acrescentar nas habilidades dele, enfim. Mas isso não pode ser a maior preocupação no momento de brincar, para não virar uma terapia, né? Para não virar uma sessão de estimulação e, na verdade, e não uma brincadeira. Então, algumas mães, quando falam, às vezes, com a gente, assim, mas eu não sei que posição que eu coloco, se eu ponho ele já sentado, se eu estimulo ou não, né? Eu sou dessas que se preocupa muito com o estímulo. Às vezes acho que brinco um pouco com meu filho, nem estimulo. Então, o Brilho no Sucesso, eu não sei o seu nome, né? Mas é bem isso. Na verdade, a brincadeira, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente dos tipos de brincadeira que dá pra fazer, mas você vai ver que, na verdade, muito... Oi, Aline, tudo bem? Desculpa, é que às vezes os nomes aí a gente não consegue identificar, né? A brincadeira em si, essa interação é fundamental, e a atividade, às vezes, ela é muito mais simples do que a gente imagina para ser um estímulo, né? Eu vou falar um pouquinho dos princípios gerais de brincar com o bebê. Às vezes eu acho que a gente coloca uma coisa, tem que ser uma coisa muito maior do que a gente acha que está fazendo, né? Então, e aí acaba perdendo a graça, porque você fala assim, nossa, eu apresentei isso e meu filho não respondeu, fica essa preocupação maior do que a diversão naquele momento, a maior do que a interação, né? Então, não sei se deu para vocês entenderem, não é que não estou falando que não precisa se preocupar com o desenvolvimento do bebê, mas no momento de brincar não precisa se preocupar, agora eu vou escolher uma brincadeira que vai estimular a cognição e o desenvolvimento, sabe? É uma coisa muito, que eu acho que isso tem pesado um pouco para os pais, né? Tá caindo um pouco pro outro lado em alguns momentos, né? Então, eu acho que isso também pode ser uma das coisas. A terceira coisa, que eu acho que também pode ter um pouco a ver com o que você falou, Aline, que dessa dificuldade de algumas pessoas, mães, pais, enfim, de brincar com bebês mais do que com crianças maiores, do que se espera da brincadeira, o que você imagina. Então, às vezes, quando é mais velho, muitas vezes assim, vamos brincar de casinha, vamos jogar bola, vamos montar quebra-cabeça. Oi, Bruna. Nunca brinquei com o intuito de estimular. Logo vi que o bebê naturalmente desenvolve suas habilidades. A única dificuldade que eu acho de brincar com o bebê é o tempo de concentração dele ser bem pequeno. Sim, é verdade. Eu já vou falar disso um pouquinho mais pra frente, tá bom? Mas é verdade. E essa questão, eu acho que você falou aí é uma das coisas que também, como é que se fala? Desestimula muitos pais, né? Porque, mas já mudou, e aí cai naquele outro problema, entre aspas, que nossa, eu tenho que ter um repertório gigantesco para brincar com meu filho, porque a concentração deles é muito pequenininha. Então, não sei, Bruna, se você concorda com isso. Essa é uma queixa, sim, de muitas mães também, esse tempo de concentração, e muitas vezes eu acho que isso desestimula. Tá? Então, eu vou retomar isso quando eu falar um pouquinho das brincadeiras mais especificamente, tá bom? Mas guarda aí um pouquinho. Então, eu tava voltando, né? Que eu acho que a terceira grande dificuldade que as pessoas às vezes têm, dificuldade não, né? Desafio, ou que preferem crianças maiores, é isso. O que você espera de uma brincadeira? Porque, principalmente com bebês, né? Porque você fala assim, eu não vou brincar de casinha, parece que não tem um tema, né? A brincadeira é aquilo que acontece, é a diversão. Você não precisa brincar de alguma coisa, né? Tem que lembrar que a maior coisa da brincadeira é a diversão. Então, assim, a gargalhada da criança, né? E como eles fazem isso com coisas muito simples e repetitivas, né? Que eu acho que é outro desafio também de muitos pais, né? A Bruna respondeu aqui para mim, parece que temos que inventar coisas o dia inteiro, porque logo a brincadeira acaba. Então, essa é um desafio dos bebês, sem dúvida. E o outro é a repetição.
que eu acho que muitos pais, ou eles têm dificuldade de se repetir. Oi, Daniel, tudo bom? Que bacana ter você aqui, obrigada, viu? Então, é você ter essa dificuldade de concentração, então que tem que inventar as brincadeiras, e o outro é essa repetição, que é uma das coisas que as crianças mais amam, que elas se matam de rir, né? Então, eu nunca esqueço, eu tava lembrando aqui hoje, quando eu tava pensando na live, de um vídeo que eu tenho do Pedro, dele numa água, e a gente fazendo um barulhinho com água, fazer aqueles bichinhos, fazer um barulhinho, e caía na gargalhada. E com as coisas mais simples do mundo. Então, só que para muitos adultos isso é um desafio, essa repetição e essas coisas tão simples, que não é brincar de alguma coisa, que tem começo, meio e fim. É aquilo lá, naquele momento, na coisa presente, na coisa que que está engraçada, que ela está percebendo sons, que ela está percebendo movimentos e que ela está se divertindo, né? Em última instância, o que significa brincar? Quando a gente pensa em brincadeira, é diversão, né? A Nath falou assim, muitas vezes o ócio gera brincadeira bem legais também. É importante que a criança tenha esse momento também, né? Com certeza, né? A gente tem essa questão aí, né, do brincar junto e ter esse momento que a criança tem que explorar sozinha, sem dúvida, né? Que eu acho que cai em outras coisas que tem um pouco a ver com o que a Bruna falou, que é dessa sensação, principalmente quem fica com o bebê em casa muito tempo, né, o dia inteiro, ou por muitas horas seguidas, ou que é essa sensação de que a gente tem que entreter os nossos filhos o tempo todo, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que também acaba sendo um desafio, né? Gera muita dúvida, e aqui a gente está falando não necessariamente, então assim, tem momentos que a criança vai brincar sozinha e tem momentos que sim, é esse momento de interação, né? Que muitas vezes vai gerar a repetição, que muitas vezes vai gerar o brincar pelo brincar, né? E então eu acho até que nesse momento é uma hora para a gente resgatar, nós adultos, resgatar esse olhar, esse prazer pelas coisas pequenas da vida e pelo agora, pela diversão naquele momento, né? Então que eu acho que isso pode também ter, nossa, mas eu tô brincando do que com meu filho? O que eu vou fazer? Vamos dar risada naquele momento. E um quarto motivo aí que a gente levantou, né? Dessa dificuldade, às vezes, que vem do brincar com bebês, que muitas vezes realmente não saber o que fazer, né? Não saber o que fazer ou ter medo de manusear a criança, né? Ai, mas é tão pequenininha, mas e a cabeça, né? Isso acontece com as mães, e os homens, nesse sentido, às vezes são muito mais medrosos, né? Principalmente porque, em geral, quem fica mais tempo com a criança é a mãe, então ela acaba ganhando essa prática na marra, né? E o pai, que muitas vezes, né, fica num momento mais específico do dia, no final do dia, ou enfim, tem essa dificuldade de manusear e fica mais perdido, né? Então, por isso que é bacana também, às vezes, a gente trazer essas sugestões, porque às vezes eles sozinhos não vão atrás por N motivos, né? Até por uma questão de logística, enfim. Mas eu queria fazer uma ressalva. Só tomar cuidado, né? Quando a gente está levando essas informações para outras pessoas, né? Para o pai, no caso, para não ser algo que deixe a pessoa insegura no sentido de então eu não sei mexer com o meu filho, né? Tentar transformar isso num momento que eles consigam se conectar, né? Como eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, essas foram primeiro, levantei essas dificuldades, entre aspas, mais gerais de por que surge essa questão que é muito frequente com bebês, né? Muitas pessoas preferem as crianças mais velhas, mais interativas, entre aspas, que demonstram comportamentos mais próximos do que a gente está esperando. E aí, vamos falar então um pouquinho da brincadeira, né? O que eu coloquei aqui três princípios, que eu chamei de princípios gerais para você brincar com o bebê. 3 coisas
Isso vale para bebês, para crianças de qualquer idade, mas principalmente para bebês. E que, então, quando a gente pensa nesse momento de brincar, é importante a gente ter em mente, né? Oi, Thaís, tudo bom? A Mirella já tá aí na barriga, daqui a pouco você vai poder fazer tudo isso com ela. A primeira coisa que a gente tem que considerar quando vai brincar com o bebê é um ambiente adequado, né? E o que eu chamo de ambiente adequado? Ele tem que ter um mínimo de estrutura para receber esse bebê, ele tem que ser seguro e tem que ser estruturado no sentido de permitir que a criança explore o lado naturalmente curioso dela. Muito da brincadeira com qualquer criança de qualquer idade, mas principalmente com os bebês, tem a ver com curiosidade, né? O que ela descobre, a mão, o que ela vai virar para ouvir um objeto, o que ela vai tentar pegar e colocar, muito dessas coisas tem a ver com esse impulso que ela tem, que é natural de querer conhecer e explorar. Então, você ter um ambiente que permite isso, né? Explorar essa curiosidade natural, que tem muito a ver com essa vontade que a criança tem de explorar, isso já é muito importante. Então, você estruturar um brinquedo... Tem gente que fala assim, mas estruturar um ambiente, então eu tenho que tirar tudo para ela não mexer em nada, ou então tem que transformar a minha casa inteira. Você não precisa transformar a casa inteira, mas precisa ter alguns espaços que essa criança ela vai estar mais à vontade e que você não vai ficar mais louco, preocupada se a criança mexeu, se ela pegou, se ela olhou, nananana. Então, ela tem que ter um ambiente que para ela seja próprio, né? Que ela tenha essa possibilidade de explorar, né? E até diria, se tem aquele vaso de cristal maravilhoso, herança da sua tataravó, eu não arriscaria, além da segurança para ela, tira ele de lá, você não precisa mudar a casa inteira. Algumas coisas ela vai precisar aprender, que pode ou não mexer. Claro que eu tô me estendendo, não é para crianças dessa idade, né? De 5 meses, mas... então ela vai ter que saber que tem os espaços, mas ela precisa também ter um espaço estruturado e que ela se sinta à vontade, né? E nesse sentido, outra coisa, um espaço que favoreça a autonomia da criança, né? E nesse sentido, o chão é fantástico, que é uma coisa que as pessoas, muitas vezes, elas têm uma resistência de colocar as crianças no chão, né? Um tapete, não precisa ser nada muito fofo, principalmente quando a criança está começando a sentar, ou mesmo antes, né? A gente tem aquela preocupação, mas vai virar, vai bater a cabeça, né? Pode ter, tem uns que são muito bons, são de PVC, eles não são muito grossos, né? Tem os EVAs da vida que eu particularmente não gosto muito por causa da limpeza do EVA, fica meio difícil, então se tiver um EVA, coloca um cobertorzinho lá na frente, mas não precisa ser alguma coisa super macia, pelo contrário, inclusive isso para o controle, para a autonomia da criança, isso é pior, né? Porque é mais difícil dela se estabilizar, né? Aqui o Theo, aqui ele tá por volta de 5 meses, tem algumas crianças que nesse período já começam a sentar com apoio e tal, então assim, quanto mais estável, melhor, e mais importante, espaço, né? Então assim, a criança fica no carrinho ou no berço, não, ela precisa ter um espaço para explorar, né? Um espaço maior e um espaço que ela tenha essa autonomia, então é importante a gente pensar, né? Então, aquelas coisas que você coloca. Então, o Pedro, por exemplo, ele ficava muito naquelas cadeirinhas, né? Que ele ficava mais deitado, que chamava bebê conforto. Em alguns momentos a gente interagia lá, mas de momento que era chão. Chão com almofada, se precisasse colocar de bruços, ou quando essa época que ele estava começando a sentar, eu sentava com ele na minha frente, as costas dele para no meu peito, e eu colocava muito ele na frente do espelho, e a gente interagia pelo espelho, né, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que é bem bacana. Então, assim, muito chão essa criança precisa. Por quê? É um lugar que ele tem autonomia, né? Então, isso é uma das coisas importantes. E quando eu falo de ambiente, eu não tô falando também só de ambiente físico,
tá? Eu tô falando de ambiente outros, né? Então, e aí cai numa outra questão que é difícil, que é a superestimulação. Então, você coloca lá o bebê no chão, lindamente, com 355 brinquedos, com a TV ligada, ou não, a música da galinha pintadinha, porque é importante ouvir também a música. E aí, vários brinquedos diferentes, ou aquele mesmo brinquedo, é um brinquedo que é por si só, muito estímulo para a criança de cada, né, de uma vez só, luz, som, né, que é aquela que o pessoal sempre fala, né, aqueles brinquedos que brincam sozinhos. Então, o ambiente que você oferece para aquela criança do ponto de vista de estímulos, de quantidade de estímulos, isso também é muito importante, principalmente quando você fala em bebê, né? A Sil aqui falou, e quando o espaço dela perde a graça e ela parte para as gavetas dos armários. Pois é, eles querem explorar. E é bacana você criar alguma forma que tenha uma gaveta que ela possa então coloca lá aquele prendedorzinho para ela não fechar o dedinho na gaveta, mas deixa ela abrir a gaveta. Eles querem as coisas cotidianas. A gente fica achando que eles querem coisas muito mirabolantes, né? Aqueles brinquedos. Eles querem saber o que está lá no mundo, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas é bem isso. E o espaço dela perder a graça, eu já vou falar um negócio agora. É bacana a gente pensar num espaço que seja mutável no sentido de tipo de estímulo que está lá. Quer ver uma coisa bem, bem banal? Você mudar a organização dos brinquedos. Então, assim, primeiro, poucos brinquedos. Eu percebo isso até com meu filho de 5 anos. Quando se tem muito brinquedo junto, ele nem lembra mais o que ele tem. Aí você tira ou você rearranja, parece que fala, opa, nossa, esse brinquedo é novo. Então você consegue, inclusive, mudar o espaço dela, mudando, às vezes, a conformação das coisas de lugar. Isso vale até para a organização dos brinquedos. Então, você fazer rodízio de brinquedos, esconder alguns e voltar por um tempo, isso funciona. Você mudar a organização das coisas, a composição do espaço, isso dá para ser feito também, se você não, né, no próprio espaço dela. E aí, como eu estava falando, a quantidade de estímulos que a gente dá sem perceber é muito grande, porque a gente está sobrecarregado de estímulo o tempo todo, né? Isso vem agora muito com as mídias, inclusive sociais, né? Que a gente está fazendo uma coisa, pipoca aqui, pipoca, a gente abre 1000 abas, a gente está acostumado com esse tanto de estímulo e a gente não percebe que muitas vezes o bebê não consegue processar ou é muita coisa para ele. Né? Então, e isso tem a ver com a concentração que a Bruna tinha falado. Porque a concentração é uma coisa que você desenvolve. E muitas vezes a gente, sem querer, por causa, inclusive, lá do que eu falei lá atrás, do tempo que a gente não espera, a gente oferece assim, olha esse bichinho. Aí a criança lá parece que não demonstrou uma resposta. Aí daqui a pouco assim, olha, e esse? Ah, mas e esse? Olha, o bichinho também pula. Olha, o bichinho também faz assim. Ela ainda estava processando o bichinho. Sem ele pular, sem ele virar de ponta cabeça. Então, assim, a gente também tem que pensar, principalmente com bebês, de respirar fundo, né? Entrar nesse mundo um pouco mais slow down, do tempo de resposta e do tipo de estímulo que a gente dá. E, claro, ambiente também envolve a gente. Né? Quando a gente pensar em brincar, isso vale para qualquer criança, vocês já ouviram a gente falando muitas vezes aqui, a presença, né? Então, a criança ela vai estar lá querendo brincar com você se você estiver realmente lá, e até o seu estado emocional. Então, se você está lá, ai, é meu momento de brincar, vai lá, pega o bichinho, agora sacode, agora não sei o quê. Né? Eu lembro que quando eu dava supervisão de estágio em neuropediatria, era engraçadíssimo. O Daniel tá aqui, ele vai poder falar para mim se é verdade. A primeira coisa, né, que os alunos pegavam quando sabiam que iam atender uma criança era um chocalho. Aqueles que é tipo maraca, sabe? Que é aquele barulho bem irritante. E eu brincava com os alunos, porque eles pegavam e ficavam lá. E assim, no caso ainda, eram crianças que tinham limitações motoras, elas tinham dificuldade de realizar movimentos. Então, por exemplo, como de virar a cabeça. Né? E eles ficavam lá com o chocalho
e tag, esperando uma resposta. E assim, eu brincava com eles, falei assim, acho que se a criança pudesse, ela pegava esse chocalho e dava, jogava longe, porque às vezes é um estímulo que a gente acha que é um estímulo para fazer o movimento, mas às vezes é uma coisa extremamente irritante para a criança. Então, tem que tomar cuidado com tudo isso, né? Então, e tudo isso que eu estou falando tem a ver com o segundo grande princípio, né, do que eu chamei de princípio para brincar com bebês, que é respeitar a criança, né? Respeitar ela, né, a característica dela, o momento do dia dela. Eu vi que a Aline entrou aqui, oi, a Aline do Mãe que Quero Ser, ela fala muito de rotina, e todo mundo que tem um bebê pequeno sabe que eles têm os momentos de sono, tem um momento que vai ter mais atividade. Quando é muito, esses tempos de atividade, eles vão aumentando bastante, vão aumentando com o tempo, mas que tem o tempo da criança e que a gente tem que conhecer qual é o melhor momento do nosso filho, né? Inclusive para o tipo de brincadeira que você vai fazer com ele. E respeitar também as habilidades que essa criança tem naquele momento, né? Então, segurar um pouco essa ansiedade do que eu faço para o meu filho andar, o que eu faço para o meu filho sentar, e às vezes colocar a criança em algumas situações as quais ela não tem autonomia, ela não tem conforto, e ela não tem como sair daquilo. Então a gente tem que respeitar o tipo de atividade, inclusive, que a gente oferece para porque o meu filho tem condições de fazer naquele momento, né? Então, assim, daqui a pouco eu vou falar de algumas brincadeiras, algumas sugestões, né? Vocês vão ver que eu não vou me prender muito a nomes de brincadeiras, mas isso é um parâmetro. Como que eu sei? Como que eu sei se o ambiente está sendo adequado para o meu filho, se está sendo estímulo demais, se eu estou respeitando, observando. O brincar, ele, acima de tudo, ele tem que ser um diálogo, né? Uma conversa, então que você não tem como saber tudo, você também está conhecendo o seu bebê, né? E eles mudam, no primeiro ano, principalmente, eles mudam muito rápido, né? Coisas que eles não faziam um dia atrás, de repente eles começam a fazer, você fala, nossa, e como que eu sei isso? Testando, experimentando e vendo a resposta. Então, eu particularmente, eu amo brincar com bebês, assim, eu acho que tão... justamente por essa experimentação. Então, sabe, de você pegar e mostrar isso daqui. Aí você começa, fecha, abre, né? Tudo bem, isso daqui talvez seja, não foi um exemplo feliz, é o que eu tinha aqui na frente, porque talvez seja muito pequeno para uma criança, mas o princípio é esse. E pega e mostra para ela. E observa. Ela foi pegar, ela foi tentar fazer, ela tentou encaixar. Então, muito do brincar com bebês, que eu falo que é ativar o nosso modo Sherlock Holmes, né? Esse modo investigativo nosso, de curiosidade. Eles vão ter curiosidade sobre o mundo e a gente tem curiosidade sobre eles. Então, quando a gente consegue fazer isso, as brincadeiras começam a surgir, né? Porque tem que ter esse diálogo. E a terceira coisa, né, que eu chamei aqui de princípio geral de brincadeiras, que tem a ver um pouco com aquela história do manejo, né, que principalmente alguns pais têm dificuldade de, putz, mas o que eu vou fazer? Ainda mais como eles são pequenininhos, né, de pegar, de como é que eu faço para posicionar, né? Eu confesso que eu não tive essa questão, porque eu sou fisioterapeuta, eu trabalhei com neuropediatria, né? Então, eu já fazia isso. Então, para mim, isso não foi uma questão. Mas eu vejo que até já foram algumas amigas minhas falaram assim, não, eu não sei nem direito por onde pegar, né? Você, na hora que você for brincar com seu filho, você também estar se sentindo à vontade naquela situação, naquela posição, com aquele tipo de brincadeira, né? Então, por isso que dentro aqui do Tempo Mágico, né, a gente nunca pega muito em tipos de brincadeira, porque não adianta falar assim, olha, você tem que fazer, sei lá, vamos supor que eu fale que você tem que jogar seu filho pro alto. Tem gente que não vai se sentir confortável com isso,
né? Ou dependendo da posição, ou dependendo do tipo de estímulo, talvez não seja uma coisa que para você chame muito. Então, essa questão da segurança, nem que seja para você, bom, que ambiente que a gente vai, os dois vão estar seguros? Por exemplo, o chão, né? Quando você está perto do chão, os dois estão seguros nessa situação, né? Então, buscar isso. E antes da brincadeira, até outras situações que deixem essa relação confortável. A gente tem que lembrar que a brincadeira, como eu falei, é um diálogo, é uma conversa. Então, acima de tudo, acima do tipo de atividade, da posição que você coloca o seu filho, ou qualquer coisa assim, o que tem que acontecer é uma interação. Então, quanto mais momentos, né? Então, eu não sei, no caso, por exemplo, da Cristiane, ou se alguém mais tem essa situação do, vamos supor, meu marido, ele não brinca muito, ele não sabe como pegar, vamos supor que ele goste de dar banho, o banho já conseguiu se encaixar. Talvez o momento de brincar possa ser depois do banho, por exemplo, que aquela relação já começou a acontecer, já estão à vontade para engatar num momento de brincadeira. Que, na verdade, pode ser, inclusive, na hora do banho, né? Então, mas isso é muito importante. E isso é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente quando a gente quer ajudar outras pessoas a brincarem, né? Que não seja uma dificuldade nossa, mas que a gente olha para fora e fala assim, não, ele está com dificuldade, eu quero ajudar. Então, para deixar numa situação confortável e não o oposto. Bom, vamos falar um pouquinho mais de coisas práticas, né? Bebês aí de 5 meses. Quem é esse bebê? Esse bebê, o que ele já adquiriu, né? O bebê de 5 meses já adquiriu bastante coisa, né? Ele já tem o controle da cabeça, se ele tá de bruços, ele inclusive consegue levantar mais a cabeça, olhar para os lados. Se você segura ele no colo, ele já consegue ter uma autonomia maior na cabeça. É uma criança que já descobriu as mãos por volta dos 4 meses. Obrigada, Marcelo. Por volta dos 4 meses é quando a criança, né? No começo ela é muito assimétrica, né? Então o bebê fica lá naquela posição que o pessoal fala de espadachim, né? Que é um reflexo primário, enfim. E depois, com o tempo, ela consegue entender, centrar lá no meio, né, na linha média, como a gente fala, e ela descobre as mãozinhas e começa a brincar com as mãozinhas e já começa a pegar coisas, ainda tem dificuldade de soltar, mas pega tudo e leva na boca. Então, bebê de 5 meses. Ele já começa a ter um controle do tronco, então, alguns bebês antes, outros depois, e tá tudo certo. Alguns começam a sentar com apoio, então você não precisa segurar muito aqui em cima, você já pode segurar um pouquinho mais para baixo do tronco e a criança consegue. Quando ela adquire essa posição sentada, né, ou às vezes mesmo quando você brinca com ela na posição sentada, no seu colo mesmo, né, no cavalinho, como a gente vai falar mais para frente, é uma interação completamente diferente com o ambiente, né? E só um parênteses, queria voltar lá no ambiente. Quando a gente fala de preparar um ambiente para o bebê, né? A gente esquece que, na verdade, se o bebê ele ficar muito deitado, que ele vai olhar lá, para cima, para o teto, né? Para o teto e um pouco para as laterais. Então, quando a gente der um ambiente, claro, o bebê muito pequeno ele não vai enxergar, então às vezes as pessoas colocam lá o mobile. E se vocês repararem, a maior parte dos móveis não foi feita para ser vista de baixo. Curiosamente. Você vê os bichinhos, geralmente, eles estão de pé, assim, circulando. Mas se o bebê está olhando de baixo, ele está vendo o bumbum de todos os bichinhos. Ele não está vendo mais nada, né? Então, olha só que louco. Os móveis, que bonito. Você vai colocar móveis para a criança enxergar, só que não foi feito para a visão que ela tem. E quando a criança está sentada, ela olha o mundo à volta um pouco de uma forma um pouco diferente de quando ela está deitada, que é mais parecida com a forma que a gente vê, né? Que é na vertical. Então é uma criança que já começa, ele já está começando a entender que existe uma separação do bebê para a mãe. Mas mais importante que tudo, mais importante do que todas essas habilidades, né,
quem é esse bebê, e isso vale para o bebê de 5 meses, de 3 meses, 7 meses, 8 meses. Ele é curioso, ele está descobrindo o mundo e o corpo dele. Então, essa, como eu falei, é a maior fonte de brincadeiras que você tem com o seu bebê, né? Se ele está descobrindo o mundo, como? Ele usa todos os sentidos para isso. Então, a visão, como é que eu posso brincar com meu filho? Como é que eu posso despertar a curiosidade dele? Mostrando coisas, mostrando o cachorro, mostrando as coisas que andam, você começar a conversar com ele, e permitir que ele observe coisas diferentes, né? Às vezes você pode juntar dois sentidos, então você pegar papel celofane, você pegar na mão dele, na frente dele e amassar, né? Ou se tiver aquele, não só o celofane, um outro que ele é um papel laminado, que além de tudo ele tem um brilho. Você amassar isso na frente da criança e voltar e deixar ela tá... Vocês vão ver como ela vai ficar encantada com aquilo lá, né? Ela tá usando, então, a visão, você brincar com luz, mas não aquela luz que você aperta aquele brinquedo que fica piscando, parece um estrobo, fala assim, nossa, a criança vai, daqui a pouco, parece até que vai convulsionar de tanta coisa. Uma luz que vai, e que uma lanterna que você pega, que você acende e que você apaga. Você acende, que você apaga. Ela tá conhecendo, fala, nossa, que diacho é isso, né? Como é que ela conhece o mundo? Pelos sons, né? Então uma das coisas que eu sempre brinquei muito com o Pedro, que eu faço até hoje, mas que os bebês principalmente adoram, é o quê? Sonorizar as coisas, né? Então, caiu ou então você tá, sei lá, trocando a fralda do seu filho. Você coloca a fraldinha, pum, né? Põe a fraldinha, pum. Então, assim, relacionar qualquer gesto com sons. Eles adoram sons. Epa, opa, né? Eles adoram essas coisas. Então, sonorizar a música, e é diferente a música que você coloca no rádio, né? No CD. Então, tem CDs fantásticos, né? Palavra Cantada, Tiqueque, Chico Buarque, né? Vinícius, na nossa época. Tem músicas muito bacanas, mas mais legal que isso é você cantar para o seu filho, né? Você entoar, a letra, às vezes pode ser uma música que você gosta, não precisa ser música de criança. Você cantar para ele, né? Que estímulo rico, né? Meu filho pede para sentar, mas ele ainda não fica sozinho. Já vou responder sua pergunta, tá, Aline? Peraí. Então, como que ele vai... Então, é sobre o mundo que ela tá entendendo os sons de cada coisa. Bater Tupperware, bater coisa a colher. Talvez no começo ele não consiga fazer o movimento em si, mas você junto com ele, isso é uma brincadeira, isso é um estímulo, os sons são estímulos, né? Ainda tá com 5 meses, mas daqui a pouco vai começar, com 6 meses começa a introdução alimentar, o paladar, né? Que coisa rica que você tem quando vem a comida na boca, que é completamente diferente de tudo do leite que estava sendo, né, oferecido até então. Isso pode ser uma brincadeira de degustar degustar os alimentos, né, sentir os gostos. Então, essa curiosidade, e claro, o tato, né? Tato, que aí vem tanto, que é quando a criança vai sentir, que ela vai pegar, ela vai levar para a boca, a criança, ela precisa disso. A Gigi ama quando canto qualquer música, com certeza ela vai amar, né? Porque além de tudo, além da canção, da sonoridade, é uma voz que ela conhece, que ela adora, né? Então, e outra, né? A gente fala do visual olhando para fora, visual olho no olho, careta, né? A primeira coisa que a criança... Nessa fase, eles já se interessam por outros objetos, né? Mas uma das primeiras coisas que encanta a criança é a face humana, é o rosto, é o olho no olho, é careta, né? Então, na hora que você está trocando a fralda, na hora que você está fazendo, né? Então, sons com a boca, tá? Inclusive, é aí, a partir disso, que depois, mais pra frente, ela vai
conseguir até aprender a questão da linguagem, né? Todo o gestual da boca. Ela precisa desse olho no olho, olhar o rosto, né? Então, assim, vocês viram que são brincadeiras, tudo são brincadeiras, né? Provocar sons, colocar luz, então lá a lanterna. Outra coisa muito bacana nessa fase, espelho, né? E às vezes não é só, que é o que eu falei lá no começo, às vezes eu brincava muito, eu tinha espelho no meu quarto, né? Na porta do armário, aqueles espelhos grandões. Então eu sempre colocava lá o tapete no chão, botava o Pedro, eu sentava atrás dele, ele ficava então de frente para o espelho e eu também de frente para o espelho. Eu ficava com as pernas na lateral, porque se ele caísse, tava lá, né? Tava numa posição um pouco mais segura, e a gente interagia através do espelho. Então, claro, no primeiro momento ele não sabe que a bebê é ele, né? Que é ele que tá lá. Mas ele fica curioso, então o espelho é muito bacana. Pode ser o espelho ou mais perto, mas de você estar atrás, interagindo através do espelho com seu filho, que é uma outra forma de visão, inclusive, né? E com o tempo ele vai começar a falar assim, ué, tipo, o que tá rolando? Assim, como é que minha mãe tá lá? Ou, né? Como é que acontece isso? Então, outra forma de você estimular a visão. Então, muitas das formas de brincadeira tem a ver com deixar explorar o mundo, mostrar o mundo de uma forma mágica, né? A forma também que você apresenta... Nossa, eu já tô falando há 46 minutos, gente. Eu falo muito, né? A forma com a qual você apresenta os estímulos para o seu filho também faz toda a diferença. Então, você pegar e amassar um papel, como fazer... Amassar, fazer um barulho. Pedro, o que será que é isso? Né? O seu tom de curioso. Você viu? Faz total diferença do que você pegar e amassar um papel e dar na mão da criança. Então, muito da brincadeira, desde aí, não é esse toque de magia aí, e que eu acho por isso que eu acho gostoso também brincar com crianças e com bebês, porque a gente lembra de começar a gostar das coisas mais básicas da vida, né? Que é o que eles fazem. Então, a forma que você apresenta esse mundo para a criança, a forma como o tom que você fala, né? Que você explica, isso vale para livro, né? Tem uns livros ótimos, eu tenho um aqui. Eu vou só pegar de exemplo. Infelizmente, ele não tem, a maior parte não tem, que é esse daqui, que é o do Daomi, né? Mas, por exemplo, tá vendo figuras muito grandes. Olha o urso, você mostrar, ele é bem cartonado, é bem durinho, então a criança já pode você manipular perto dela, né? Então, tudo isso olha que rico que são todas essas formas de apresentar o mundo. Deixa eu ler aqui o que a Aline escreveu. Meu filho pede para sentar, mas ele ainda não fica sozinho. Se coloco, apoio ele, joga a cabeça para frente e cai. Eu devo colocá-lo sentado e ficar segurando, ou deixo ele mais inclinado de forma que ele não consiga jogar para frente? Porque aí ele não estará totalmente sentado. Eu acho que você pode fazer sim às vezes, como é que ele pede para sentar? Ele não gosta de ficar muito tempo deitado, né? Algumas crianças, quando elas começam a descobrir que o mundo é diferente, como é que se fala? Sobre outro ângulo, né? Tanto é que depois que a criança senta, ele fica forçando para sentar, né? Fica pedindo para sentar. Eu colocaria ele do jeito que eu colocava o Pedro. Coloco ele no meio das minhas pernas. Pode ser tipo fazendo abdominal. Legal. Às vezes eu colocava o Pedro desse jeito que eu tinha falado, com ele de costas para mim, e então minhas pernas um pouco mais altas, então ele podia ficar do lado. Você pode até deixar ele um pouquinho mais para trás e ele vai fazer esse abdominal para ele começar a assumir essa postura sozinho, né? Talvez não muito inclinado, 45 graus, mas talvez um pouquinho mais. Então você deixa ele encostado aqui em você e ele vai, para ele assumir a postura sozinho, se ele está querendo. É diferente de, por exemplo, não sei se deu para entender, fica mais difícil aqui sem demonstrar. Da próxima vez eu vou tentar trazer um boneco. É diferente, por exemplo, isso que ele está querendo fazer, que ele quer assumir a postura,
do que aqueles bumbos, acho que chama bumbo, que você tem uma cadeirinha que a criança, você enfia a criança sentada lá, né? E ela fica estável sentada. Ele não tem opção a não ser ficar sentada. Então, nessa situação, que legal que você entendeu. Depois tenta fazer e ver se dá certo. Outra forma que eu colocava, às vezes ele ficava não só de costas para mim, mas ele ficava de lado. Então a cabeça dele estava aqui, eu estava com uma perna atrás dele, a outra vindo para frente dele, como se eu estivesse abraçando ele assim, né? Não sei se dá para ver aqui. E eu interagia com ele aqui na frente, tá? Então, se ele cai para trás, se ele cai para frente, mas eu dou esse espaço, não é que eu fico segurando, entendeu? Eu dou esse espaço. Não, bumbo não. Bumbo não. Faz isso que eu falei. Dou esse espaço para ele experimentar, para ele tentar, para ele voltar, para ele ter essa autonomia de sair e entrar na posição, tá? Que então dessas duas, ou eu nas costas dele, os dois em frente do espelho, porque aí eu consegui enxergar inclusive o rosto dele, coisa de fisioterapeuta, tá? A gente fazia isso lá na terapia, eu usei essa bagagem aí com o Pedro. E então eu sabia se ele estava feliz, se ele estava triste, se ele estava gostando, além de interagir. E o outro era dessa lateral, que aí eu ficava com as pernas, então ele não caía de testa no chão, mas ele também tinha esse oba, né? Esse treino aí que ele está querendo fazer. E eu ficava interagindo aqui, então e aí até, né? A forma aonde você apresenta o brinquedo, se você estiver brincando com um brinquedo, ela não precisa ser no chão, ela pode ser um pouco mais alta, porque aí a criança vai tentar pegar aqui na frente, tá bom? A Gigi também pede, adora ficar sentada. Coloco ela às vezes com a almofada de amamentação atrás dela e fico na frente, porque daí ela me vê, interage e ela força sozinha para frente e eu apoio. Legal, Nath, esse daí também é um jeito bacana. É legal, ela não tenta evoluir isso para ela também não ficar, se você sentir que já é o momento da Gigi, né, para ela ficar um pouquinho mais soltinha, ver se, ou aumentar essa almofada aí de amamentação, pode ser uma ideia. Então, a posição, né, que a criança vai brincar, e que a criança está, para você apresentar o brinquedo, isso também muitas vezes faz diferença na forma dela interagir. Tá bom? Bom, então primeiro eu falei de formas, né, de estímulos, de tipos de brincadeiras, que não tem nome definido, mas são tipos de estímulos, formas de estimular o bebê que estão relacionadas ao mundo. Mas uma fonte riquíssima de brincadeiras com os nossos filhos, com os bebês, minha bebê adora ficar de bruços e tentar alcançar as pelúcias. Demais! Legal, Aline, porque assim, às vezes, essa questão do bruços, ele fica muito... Tem algumas crianças que não gostam nem um pouco, né? É bacana ela ter essa vivência da postura, às vezes não simplesmente colocar ela de bruços no chão, mas muitas vezes aqui, enfim. E se sua bebê adora ficar de bruços, muito legal. Aí você já pode explorar isso dela. Será que se eu puxo... O que acontece se eu puxar esse pelúcio um pouquinho mais para o lado? O que acontece se eu deixar ela numa outra posição, né? Então, a gente pode, que é aquilo que eu falei de experimentar, né? O que acontece? Será que ela já consegue? Porque às vezes a gente fica no mesmo estímulo e esquece que a criança já evoluiu, né? Então, tentar explorar isso das pelúcias com ela. E como eu estava falando, uma das formas muito importantes para a gente, uma das formas muito bacanas da gente também brincar com o nosso bebê, né, com o bebê, é o corpo dele, né? Tanto brincadeiras nas quais ele perceba que ele, com o corpo dele, ele consegue provocar modificações no ambiente, e aí nessa fase... aquela fase que os pais ficam loucos da vida, mas que é quando a criança consegue, como ela já pega as coisas, que ela joga no chão. O que ela tá fazendo quando ela joga no chão? Ela quer ouvir o barulho. E você tá jogando aí, prende, amarra o brinquedo para não jogar no chão. Ela tá treinando relação de causa e efeito. Eu tô entendendo que eu posso interferir no mundo, né? E eles
gostam muito disso, de que os movimentos deles, se a gente pensar em desenvolvimento cerebral, né, desenvolvimento do nosso, de tudo que a gente faz, tem que ter um propósito. Por que a gente se movimenta? Para poder modificar o meio que a gente, não só para a gente se locomover, mas porque eu consigo modificar as coisas que estão à minha volta. Eu pego, eu trago, eu afasto, né? Então os bebês, eles também gostam de perceber que eles têm esse poder, né? E é justamente esse reforço, essa percepção que vai fazer eles desenvolverem mais ainda esse controle dos movimentos, né? Vai ajudar no estímulo para eles controlar os movimentos. Eu não sei se vocês viram na internet, estava rolando aí Instagram, Facebook, era uma imagem de um bebê deitado no chão, e os pais amarraram as cordinhas, eram bexigas que estavam com hélio, nos braços e nas pernas. E a criança ficava assim, e o balão balançando, né? Olha só que coisa bacana, né? Pode ser você colocar, às vezes não precisa nem ter o gazélio, se você colocar ela sentada e colocar, e ela perceber que ela mexendo a perna, ela consegue mexer o balão, ou você coloca, tem algumas pulseirinhas, você pode até fazer de guiz, ou com chocalho, ou sei lá o quê, ou mesmo prender uma fita, e a criança vê que quando ela mexe o braço dela, ela consegue modificar a fita, né? Então, essas são formas bacanas da gente brincar, ou com o próprio corpo da criança. Então, uma brincadeira que eu fazia muito com o Pedro, que é movimentar o corpo dele. Então, uma brincadeira bem bacana que eu fazia com o Pedro era assim, eu pegava os bracinhos dele, botava ele sentado e fazia ginástica. Eu falava assim, vamos fazer ginástica. Aí eu falava assim, pra cima, pra baixo, e abre, e fecha, pedala, 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 fazia assim com o bracinho dele. Ele rachava o bico, e eu tava fazendo ginástica com ele, né? Não tinha brinquedo nenhum, né? Era o corpo, a brincadeira era o movimento do corpo dele e essa sensação que o movimento causava, né? Por isso que outras brincadeiras legais nessa fase, o serra-serra, o elevador subir e descer, o dançar, isso tudo está estimulando vestibular, né? Sistema vestibular, que movimentação da cabeça, aquele friozinho na barriga que a gente sente quando, né, desce quando o elevador descia muito rápido. Hoje em dia acho que é mais difícil da gente sentir isso, né? Mas nos elevadores mais antigos a gente sentia, quando ele parava de repente, não dá aquele friozinho na barriga, né? Quando a gente faz isso com o bebê, quando a gente dança com ele no nosso colo, quando a gente, o cavalinho, tó, né? Quando a gente pega as perninhas dele e balança, treme as perninhas dele, né? Quando tá trocando fralda, isso tudo é brincadeira para ele. São sensações completamente diferentes, né? Que estão causando no corpo dele, porque ele tá descobrindo que ele tem um corpo, que ele tem uma mão, né? Você colocar coisas na mão, você brincar com a sua mão, um fantoche, uma coisa. Então, sabe aqueles fantoches, dedoche? Você esconde, depois você abre. Então, nossa, eles nessa fase eles gostam muito do cadê achou, né? Escondeu e o achou. Ixi, eu vou ter que desligar, porque eu esqueci que na live do Insta tá acabando. Bom, mas eu falei as principais ideias de brincadeiras que eu tinha pensado. Eu espero que tenha ajudado vocês, as mães de bebês de 5 meses, de 4 meses, de vários meses. E quem tiver sugestões, que tiver dúvidas e quiser que a gente responda aqui nas lives, manda pra gente no direct, tá bom? É sempre um prazer enorme conversar com vocês. E comentem também, se vocês puderem, no Face ou no Insta, quem assistiu depois. Ai, que bom, Aline, que bom que você gostou. Depois tenta fazer algumas coisas e conta pra gente, que eu vou adorar saber, tá bom? E comentem também, mandem direct. Obrigada, Thaís. Se vocês estão gostando dessas lives, se está ajudando, enfim. Tá bom? Então, vou encerrar por aqui, que meu tempo já está acabando. E até a próxima terça-feira. Próxima terça-feira é a Gra e a gente se fala. Um grande beijo para vocês. Tchau.